7 dicas para não parecer um vendedor vigarista. Essas dicas vão fazer você vender mais por dois motivos. O primeiro é que você vai ser admirado. E isso é meio óbvio, né? Porque o antônimo de vigarista, o antônimo de picareta, é ser uma pessoa honesta. O segundo motivo é porque a sua autoconfiança vai subir e ninguém segura uma pessoa com a confiança lá no alto. Olá, eu sou o Ricardo Ricchini, eu treino as verdadeiras habilidades de um vendedor. São aquelas que fazem você se orgulhar de vender, tá bom? Ó, técnicas são muito importantes e todo vendedor tem que ter técnicas de vendas, mas o que me interessa é o comportamento que vai fazer você se conectar com o seu consumidor, com o seu comprador, com o interessado no que você vende. Fica comigo porque você vai sair desse vídeo um vendedor melhor. Nesse vídeo, nós vamos falar de coisas que não deveriam ser admissíveis, mas que a gente acaba aceitando. A sociedade faz com que a gente aceite certas coisas, tá? À medida que nós aceitamos essas coisas que eu vou falar no vídeo, né, a nossa dignidade vai acabando, vai sendo dizimada, e aí a gente vai gerando aversão a vendas. Bom, tem tudo a ver com ser picareta, com ser vigarista. As pessoas aceitam algumas coisas, a gente não deve mais aceitar isso. Na medida que a gente não aceita, que a gente não pratica, a nossa dignidade sobe, nossa autoestima sobe, e aí a gente passa a vender mais. Tem um ditado aqui que diz que quando um trabalho estressante se encontra com a rejeição, o fim do mundo está próximo. O fim do mundo de quem? O fim do mundo do vendedor. Bom, todo mundo sabe que vendas é um trabalho estressante. O motivo pelo qual ele é estressante, na verdade, são vários, tá? Dificilmente um vendedor trabalha menos de 40 horas semanais. Ele trabalha muito mais. Isso vai gerando estresse. Tá? Estratégias erradas. Às vezes o departamento comercial fala para você entrar em contato com pessoas que não nem conhecem o seu produto, nem conhecem o seu serviço e provavelmente não estão interessadas. Né? Então, não tendo afinidade, você vai tomar um número de nãos maior do que você deveria. Né? Desalinhamento com o departamento de marketing. Também, o marketing conta uma história, o vendedor conta a outra, a pessoa se desconecta, a pessoa, o comprador, né? E acaba não comprando de você. Então, você faz um trabalho e vai caminhando por esse trabalho que tem pouco resultado por causa do desalinhamento com o marketing. Tá? Falta de pesquisa de mercado. Mesma coisa, não foi feito um trabalho que não tem nada a ver com vendas, né? De se esse produto realmente tem uma boa aceitação, se esse serviço é útil para as pessoas. E aí o vendedor tem que ficar batendo cabeça. Tudo isso que não deveria ser necessário, mas na verdade acontece com bastante frequência, vai fazendo o estresse subir. Tá? Vou então passar alguns dados aqui para vocês entenderem a gravidade dessa situação. Tá? A rotatividade de vendedores é o dobro do que em outros tipos de trabalho. Ou seja, vendedores pedem demissão, saem do trabalho, ficam doentes, o dobro, 2 vezes mais do que outros tipos de trabalho. 1/3 dos vendedores relata que a sua carreira impacta negativamente na sua vida pessoal. É isso, é grave, né? E para isso, a gente precisa eliminar a rejeição. Porque eu passei aqui vários motivos pelo qual a vida do vendedor é estressante. Tá? Mas a gente não precisa de mais um índice, de mais uma estatística colaborando para que a gente fique doente, que a gente fique estressado, que é a rejeição. Bom, o que é a rejeição? Rejeição é quando eu tomo o não, mas não é simples assim. Tá? Eu sempre falo que, e todos os treinadores de vendas, todos os bons vendedores sabem que a rejeição, tomar um não do cliente, faz parte do negócio. Tá? Se a gente manda, vamos falar de marketing aqui, se eu disparo uma campanha no Instagram, vai ter um grande número de pessoas visualizando para algumas clicarem na oferta que eu tenho nesse anúncio. Tá? Falando de Instagram, mas pode ser qualquer tipo de publicidade, online, offline.
Tá? Eu preciso de muita visualização, de um início de interesse para alguém começar a entrar em contato. Então, vendas é a mesma coisa. Eu preciso de um grande número de prospecções para que algumas deem resultado. Quanto mais a gente afina com o marketing, quanto mais a gente afina o nosso discurso, quanto mais a gente tem técnicas e comportamentos de vendas, a tendência é fechar mais negócios. Mas esse não acontece. Agora, o que é rejeição? Rejeição é algo que nós, como humanos, não gostamos. A gente gosta de pertencer e não de não pertencer. Nós prosperamos como sociedade pertencendo a grupos. Todo mundo gosta, todo mundo. Mesmo que a gente fale assim, ah, não, eu não gosto muito de pertencer a grupos, sim, você é um ser social. Isso é natural do ser humano. Então, o medo da rejeição faz a gente se estressar e a gente diminuir a nossa ênfase em vendas, tá bom? Existem vários motivos que fazem o trabalho do vendedor ser estressante, ok? Mas eu não preciso da rejeição, ok? Então, para não ser um picareta, basta eu parar de praticar certas atitudes que me colocam como vigarista, como picareta na cabeça das pessoas. Não quer dizer que eu seja, mas a gente acaba aparecendo para as pessoas por causa do senso comum, né? E parar de aceitar essas coisas que fazem, ok? E essas vão ser as 7 dicas do que não fazer, tá? O trabalho do vendedor, olha só, é mostrar que a percepção de valor, percepção dos benefícios e das vantagens é maior do que o preço que vai ser pago. Okay? É simples assim. Quanto mais eu mostro benefícios, mais o custo, a percepção de custo vai caindo. Por que eu estou falando de percepção? Porque o custo real, o valor real, ele é subjetivo. Na cabeça de um carro importado é imprescindível, e na cabeça de outro eu falo assim, não, um carro popular resolve, tendo 4 rodas, um volante, um banco, um motor, eu vou em frente, eu não preciso pagar uma fortuna por isso. Então a percepção de valor tem que subir para que o custo caia, né, na percepção do comprador. Deu para entender, né? O preço é sempre o mesmo, mas quando eu subo o valor, a percepção do custo diminui, a percepção de valor aumenta e é mais fácil a gente comprar. Basicamente é isso que o vendedor tem que fazer, ok? Mas como a sociedade em que nós vivemos gosta de atalhos para tudo, né? Atalho para ficar em forma mais rápido, atalho para emagrecer com mais rapidez, atalho para conquistar mais dinheiro com facilidade. E isso é basicamente uma prática da sociedade, é uma prática diária. Todo mundo fala isso, a publicidade enfatiza isso, até o ensino, né, fala sobre isso. Né? Estuda aqui que você vai prosperar rapidamente, que você vai ter emprego garantido. A gente é bombardeado com essa informação o tempo todo. O que ninguém fala é que isso é insustentável. Todo mundo ouve falar da história do efeito sanfona. Eu emagreço com o remédio, depois engordo de novo porque eu não tive o comportamento adequado para ter uma reeducação alimentar. Eu costumo falar de alimentação porque é muito simples de entender, mas isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Tá? Eu quero vender alguma coisa, não estudo sobre o que eu estou vendendo, por quê? Porque eu tenho pressa de fazer prospecção, mas o resultado não vem. Então, resultado sustentável é aquele onde eu mudo os meus hábitos, mudo os meus comportamentos, aceito que as coisas demoram um pouquinho para acontecer, mas à medida que eu aceito isso, começo a praticar e começo a ter resultado, os resultados vêm com consistência. Eu, sendo consistente no que eu faço, eu ganho resultados consistentes. No nosso caso, as vendas vão acontecer com mais frequência, tá bom? Porém, o vendedor que aceita e pratica esses truques, né, que a sociedade passa do atalho, acaba se conectando mais em forçar a venda e esses truquezinhos, né, alguns que eu vou falar, do que necessariamente se conectar com o comprador. E isso faz com que ele pareça um picareta, isso faz com que ele pareça um vigarista. E aí, o medo da rejeição, a rejeição em si, ficam muito em evidência e a gente junta um trabalho estressante com a rejeição e aí não dá certo, ok? Ou seja, o problema básico é que a gente aceita que
Ah, todo vendedor é picareta, que vendas está associado a uma emoção negativa. E é ao contrário, né? O vendedor ele é muito necessário, os clientes são carentes, o consumidor precisa consumir, o comprador precisa comprar, é por isso que ele se chama comprador-consumidor, né? O interessado tem interesse. Então, quando ele acha alguém que tem as respostas, ele vai admirar essa pessoa. Ok? Faz sentido o que eu estou dizendo? Né? Se não faz, depois comenta, faz avaliação do que eu estou dizendo, mas se fizer algum tipo de sentido, vai lá e pratica isso, porque vai mudar a sua vida. Como eu sei isso? Mudou a minha. A hora que eu comecei a praticar isso, minha vida mudou completamente, a minha expressão mudou, a minha autoestima subiu, eu passei a ser mais confiável e passei a vender mais. Ok? Então vamos lá. Não é para sofrer com as estatísticas que dizem que vendedor é mais estressado. É para você fazer algo positivo, ter uma responsabilidade de passar sempre o que for de melhor para o cliente. A hora que você realmente se conecta com essa energia, você vai ser imbatível em vendas, porque as pessoas vão te procurar. Eu ouvi falar que você é muito bom, eu ouvi falar que você tem essas informações, me indicaram você. Aí o seu esforço de venda diminui e as suas vendas começam a subir sem esforço. Por quê? Porque você passa a ser indicado. A hora que eu sou indicado, meia venda já está feita, ok? Então vamos lá. As dicas para não parecer um picareta. Primeira, nunca mude o combinado. Bom, se você sabe de alguma coisa, né, você tem que avisar ao cliente ou você está fazendo alguma promessa, você tem que cumprir ela. Então, por exemplo, isso é muito comum em contratos. Contratos do imóvel que você vai comprar. Tem vários textos na internet, artigos na internet protegendo o consumidor, tem até lei do consumidor para isso, né? Para você não ser enganado na venda. Então você tem que ficar lendo o contrato, vendo letra miudinha, se preocupando, se estressando, trazendo o advogado junto. A maioria das pessoas não sabe disso ou não tem condições de ter um advogado, assina um contrato e depois o combinado não é cumprido. E aí vai ser briga, vai ser discussão, mas o fato o vendedor fazendo isso, no caso de imóveis aqui um corretor, né, um especialista em imóveis fazendo isso, ele vai ser mal visto, ele vai ser considerado um vigarista, um picareta, né? Mas a grande questão é que ele sabe que ele está fazendo essa coisa errada e a autoestima baixa. O que não é aceitável? Não é aceitável mais você falar para o seu gerente, ok, amém, para essas coisas, né? Se tem coisa errada, você tem que discutir e falar assim, isso está errado. E sei lá, eu vou procurar uma imobiliária, uma construtora, uma incorporadora que trate o cliente decentemente, porque isso não é mais aceitável. Okay? Um amigo meu outro dia falou que ele comprou um carro com anos de garantia, 3 anos de garantia, se não me engano, e em um ano a bateria deu problema. E ele foi na concessionária e ele falou assim, garantia total, menos da bateria. Né? Não faça isso, porque, só para vocês terem uma ideia, depois, assim que foi possível, ele vendeu essa marca e comprou outra que tinha lá mais anos de garantia e que estava a bateria e câmbio e todas aquelas coisas que a gente tem que ficar verificando. Então, assim, não mude o combinado, porque isso faz você parecer um vigarista, ok? Segunda dica, nunca se aproveite da fragilidade do cliente. Okay? O que é fragilidade? Às vezes eu preciso fazer um empréstimo no banco. E aí o gerente fala assim, claro, meu querido amigo e cliente, está aqui para você o seu empréstimo. Porém, para viabilizar isso, era legal você fazer um seguro com a gente, era legal fazer um título de capitalização, era legal você colocar um dinheiro na poupança. Né? Então, assim, olha que absurdo. Para você pegar um empréstimo no banco, eu estou falando de coisa comum que provavelmente ou você já passou por isso ou já ouviu falar muito sobre isso. Para um empréstimo, se eu preciso de um empréstimo, é porque eu preciso de dinheiro. Né? Eu te passo as piores coisas do mercado, como poupança ou um título de capitalização, onde você vai ficar amarrado e parte do dinheiro que eu estou te emprestando você já tem que colocar no negócio. Né? Então, assim, nunca abuse da fragilidade do cliente. Isso é muito
ruim, isso é muito tóxico, isso faz você parecer um picareta. Se o cliente está em uma posição delicada, é a sua obrigação apoiá-lo. Por que a sua obrigação? Porque você é vendedor, né? Porque você está tentando oferecer algo de bom para o cliente. Então, quando você percebe uma posição fragilizada, a última coisa que você deve fazer é abusar disso, porque provavelmente ele vai aceitar suas condições, tá? E isso é uma coisa que não deveria ser aceita. Bom, tem vários bancos, tem várias instituições, a maioria acaba fazendo algum jogo que não é muito bom, mas não é totalidade. Então, não aceita, começa a procurar isso, não aceita a energia, não aceita ser tratado mal por vendedores e você, como vendedor, não trate mal o seu cliente. Bom, próxima dica para não parecer um picareta na hora da venda é nunca prometa o que você não pode cumprir. Tá? Às vezes a entrega, o cliente fala assim, eu preciso da entrega nesse dia, né, determinado dia. Aí você fala assim, não tenho certeza absoluta, na verdade você sabe que não é possível, mas você vai perder a venda se você não prometer para o cliente. E aí você promete, sabendo que o cliente, no fundo, ele pode segurar 1 ou 2 dias. Não faça isso. Combina com ele. Olha, será que não tem? Não vou conseguir fazer essa venda para você. Não consigo segurar esse preço se você não aceitar essas condições de entrega. O preço está baixo justamente porque a minha entrega é daqui a uma semana e não amanhã, qualquer coisa desse tipo. Estou dando um exemplo de entrega aqui, mas pode ser várias coisas. Tá? A garantia, a robustez do produto, quanto tempo que ele vai durar sem perder as características, o design, tem várias coisas, tá? Mas nunca prometa o que você não pode cumprir, porque você vai ser conhecido como um vigarista. De novo, se todo mundo tem essa emoção negativa sobre vendas, existe uma aura de que quando eu vou falar com alguém que vai me vender, eu já trato ele mal. Já trato ele mal, minha autoestima vai lá para baixo, eu não confio muito nisso e para forçar a venda eu acabo sendo o tal do vigarista, do picareta. Vamos acabar com isso, não é necessário. Né? O que é necessário é eu ser um vendedor consultivo, eu ser um consultor que vai dar os melhores resultados. Bom, estou enfatizando isso porque, infelizmente, o mercado está trabalhando errado. Vendas consultivas se fala desde os anos 70 e até hoje a gente foca no produto. Por que foca no produto? Por que foca no serviço? Porque a gente não tem habilidade para fazer isso. E, no fundo, a habilidade não vem porque eu fico pensando, puxa vida, né? Eu não tenho argumentos suficientes, eu acabo mentindo para o cliente e eu não gosto disso. Portanto, eu vou focar no meu produto. Foca no produto, não focou no cliente. Não focou no cliente, as vendas diminuem, porque você não consegue ouvir o cliente de verdade e você não está entendendo o que ele precisa. Você continua focando em produto e em serviço. Está bem enfático o que eu estou falando? Nunca prometa o que você não pode cumprir. Ok? Quarta dica do vendedor que é honesto, que é íntegro, que é reconhecido como íntegro e, portanto, admirado, é não force e não use truques. Forçar a venda normalmente está associado a você usar algum recurso. Tá? Usar a dor do cliente contra ele, usar programação neurolinguística. Né? É errado usar a dor? Não. Né? No meu treinamento de vendas eu falo muito claramente o momento em que você pode fazer isso. E por que eu falo no treinamento? Não vou falar muito aqui. Porque tem todo um contexto, mas basicamente essa deveria ser o último recurso que o vendedor usa. Né? Por quê? Porque você está trabalhando com uma emoção negativa. Ela é aplicável quando o cliente está se negando a entender o que você está querendo dizer. Eu tenho um tremendo benefício, mas por algum motivo você está escapando da venda. Pode ser aquelas objeções por falta de habilidade emocional do comprador. Tá? Então ele vai falar aquelas pequenas desculpas que não são verdade. Eu te digo semana que vem, eu pesquiso depois. Você fala assim, mas por quê? Enfim, tem até vídeo sobre isso, né? Não vou me estender muito sobre isso aqui. Mas aí, eventualmente, você pode falar, pô, você me disse que se você não fizer essa compra, você vai ter um prejuízo, o seu cônjuge vai ficar bravo com você,
mil coisas que podem ser feitas depois que você conseguiu construir algum tipo de relação de conexão com o cliente e ele te conta o porquê que ele precisa, né, comprar. E mesmo assim ele faz objeções, ele quer desconto e tudo mais, então você pode usar isso, mas tem que ser como um recurso íntegro. Eu estou protegendo você. Eu sei que se você não fizer essa compra, você vai ser prejudicado. Tá? Mas o que acontece muito é que as pessoas forçam a venda usando truques. Então, eu sempre falo, programação neurolinguística sem essa integridade é truque de vendedor, é truque de salão, né? É enganação. Ok? Então, vou dar um exemplo aqui que já aconteceu comigo. Num consórcio, numa venda de consórcio, o vendedor começou a usar a palavra garantia. Eu garanto que você vai ser sorteado. Né? Falei, olha, garantir que foi sorteado já não faz sentido. Né? Tem que ter toda uma discussão sobre isso, mas assim, uma coisa óbvia, se é sorteio não pode ser garantido, a pessoa que queria me vender o consórcio, ela ficava usando essa palavra. Né? Então, garantia ou qualquer truque de programação neurolinguística, né? Escassez, urgência, tudo isso não deve ser usado se isso for forçar uma venda. Se o cliente realmente não precisa, ou não quer, ou não pode, você não deve usar isso, porque senão você vai ser conhecido como um vigarista. Ok? Quinta dica: não se comprometa com o que você não pode entregar. Bom, não fica. Uma coisa é prometer e não cumprir, outra coisa é você se comprometer. Né? Se tem alguns problemas que não estão relacionados a você, o correio está em greve, né? A transportadora pisa na bola, vai ter que ir para a alfândega. Né? Por que você vai prometer uma coisa que não tem nada a ver com você? Não se comprometa com o que você não pode entregar. Não estou falando de entregar produtos, né? Entregar a oferta, né? Alguma coisa que você se compromete. Você, por exemplo, trabalha numa empresa que tem péssimos produtos, péssimos serviços, uma péssima prestação de serviço, uma péssima entrega, um péssimo pós-venda. O que você está fazendo nessa empresa se tudo é ruim? Ah, eu preciso do emprego. Ok, trabalha lá, entende o que você não deveria fazer, faz o seu currículo, entrega ele da melhor forma possível e some desse lugar. Esse lugar não deveria existir. Empresa que entrega uma coisa muito ruim, tóxica, negativa, não deveria existir e, portanto, você não deveria trabalhar nela. É isso que a gente tem que começar a terminar. Tá bom? Eu tenho que trabalhar nessa empresa porque eu tenho que ganhar dinheiro. Olha que coisa horrorosa. Né? Escassez o tempo todo. Eu tenho porque eu não, eu preciso porque eu não tenho, né? Eu preciso desse salário para sobreviver. Né? Tudo isso é muito negativo. A gente tem que ser o que nós temos de melhor. O que nós temos de melhor é a vontade de atender ao cliente. Então, se é sempre ao contrário, a sua autoestima vai lá para baixo, você vai ser conhecido como um picareta, como um vigarista, e o pior, você não vai ter coragem de vender. Você, sem perceber, vai se afastando da venda. Né? Você começa a ter uma postura negativa e isso não atrai venda. Portanto, não é sustentável. Não faça isso. Vamos em frente. Sexta dica: nunca esqueça do cliente. Parece loucura falar isso, né? Mas é meio comum. O cliente está precisando de você. Se ele pediu, é porque ele quer. Né? Se ele está interessado, você precisa passar informações para ele. Então, tanto acontece no marketing, vamos dizer assim, eu preencho um formulário e não recebo a informação. Entra em qualquer anúncio, né, de rede social, que seja um pouco popular, você vai ver assim: ah, eu mandei e-mail e não recebi, será que vai virar spam? Já começa a criar desconfiança. Né? Ah, eu mandei e não mandei uma mensagem e não recebi nenhum retorno. Como é que será que vai ser então a entrega desse produto? Isso é muito comum, você lê isso com muita frequência. E aí alguém tem que ficar respondendo: não, por favor, me manda um direct, né? Deixa eu entender, me passa o telefone, me passa o e-mail para eu tentar entender o que está acontecendo. Por quê? Porque existe alguma falha, nesse caso do marketing. Às vezes uma mensagem automática resolve. Comigo aconteceu era uma questão financeira, então era muito importante para mim. Eu mandava mensagem para o banco não respondia. Isso a partir de um anúncio, né? E de
um financiamento muito bom, no caso ali era uma redução de custo. Mandei e não respondia. Depois mandei de novo, não respondeu. Mandei por um outro canal, não respondeu. Eu fui na ouvidoria e falei: o que está acontecendo? Eu sou correntista e vocês não me dão um retorno. Isso foi me gerando um desgaste. Falei: acho que isso não vale a pena, deve ser mentira. Você vê como a gente vai associando coisas negativas só porque, de alguma forma, por alguma mecânica errada, por algum sistema que não previu algo, né? Eu simplesmente não fui lembrado. Estou falando de algo automático aqui, mas às vezes acontece de me passa uma proposta. Aí você fala assim, ok, te passa a proposta já. E passa 2, 3, 4 dias e não passou a proposta. Quando você manda o orçamento, a proposta, o cliente já meio está desestimulado. Ele está com aquela vontade de comprar e ele te pediu. Só que você fez outras coisas, você não tinha concentração, não tinha tempo, estava enrolado. Por uma falta de ser sincero, eu não posso te passar essa proposta hoje. Posso te passar daqui a 2 dias? Posso te passar na quinta-feira, na terça-feira? Combina. Putz, eu realmente não posso. E dependendo, você pode usar isso como argumento de venda. Né? Por que você está com essa urgência? Não, porque eu preciso decidir isso logo. Peraí, vamos conversar agora? Né? Eu já fiz venda desse tipo. A pessoa me pediu uma proposta, eu falei, por que te passarão a proposta se eu posso falar o valor agora? E fui passando o valor e a pessoa comprou. Né? Então, a gente tem umas manias, né, que nos transformam, que fazem a gente parecer um vigarista, um picareta, porque a sociedade trabalha assim. Não. Então, assim, você está numa conversa maravilhosa com o cliente, construiu uma conexão muito boa, aí ele pede uma proposta, você, ok, encerra a ligação, encerra a comunicação, encerra o bate-papo, leva 2, 3 dias para apresentar isso. Não faz sentido, né? Tem, obviamente, depende do que você vai vender, que é muito técnico ou alguma coisa parecida, e você não consegue responder na hora, né? Você vai precisar fazer toda uma composição de custos, né? Mas informa para o cliente que vai levar algum tempo ou tenta manter a conexão alta. Vou dar um exemplo aqui, bobo, né? Mas que a gente não faz. Eu sou um arquiteto ou um decorador, eu preciso juntar várias coisas, elementos de decoração, coisas que eu vou ter que pesquisar preço para passar isso, então eu vou levar 3, 4 dias para falar sobre isso. Eu combino isso com o cliente, ele entende, mas 2 dias depois ou um dia depois eu mando um artigo sobre aquilo que ele gostaria de comprar. Né? Olha, a decoração com essas cores deixa o ambiente mais alegre. Tais elementos de decoração deixam o seu escritório mais elegante. Né? Então, você vai passar o orçamento na data que você prometeu, mas antes disso, você vai criando um hábito de passar algumas coisas que mantenham o interesse alto, que mantenham a conexão sempre ativa. Né? A pessoa fica na expectativa, nossa, que legal, ele me prometeu várias coisas, está me passando artigos sobre isso, eu li, eu gostei. Quando vem a proposta, é mais fácil de fechar. Enfim, nunca esqueça do cliente. De um motivo ou do outro, pós-venda também, né? Mantenha a comunicação com o cliente, isso é super importante. E a última dica é: tenha um departamento de gerenciamento de crises. Né? Isso é muito importante. A gente nunca sabe quando algo negativo vai acontecer. Tá? E às vezes não tem nada a ver com a gente. Eu dei o exemplo, vou falar de novo. O correio entra em greve e aquilo que você prometeu que ia entregar, infelizmente, por um motivo que não tem nada a ver com você, te impede de entregar. O cliente, ele não vai falar, ok, desculpa, foi o correio, vem aqui, vendedor, vamos dar um abraço. Né? Não, normalmente ele vai ficar bravo, o vendedor às vezes tem um papel de psicólogo nisso, né? Mas aí você informa ou não, que essa é a dica 6, né? Mas às vezes acontece de alguém reclamar com você num post, num comentário. As redes sociais têm muito esse papel que eu acho errado, porque é emoção negativa, né? Mas de ficar reclamando lá. Aí põe uma reclamação no Reclame Aqui, vai enfim, faz reclamação e você não tinha nada a ver com isso. Se você informou, melhor, tá? Mas tenha um departamento de gerenciamento de crise, porque às vezes você nem sabia, você tem na sua cabeça, o correio entrou em greve, que chato, né? E o seu cliente está lá bravo e não sabe por quê.
Normalmente, os clientes, os consumidores, eles entram em contato antes. Se ele não tem uma facilidade, ele vai acabar reclamando. Tá? Então, se você tiver locais para onde a pessoa pode fazer o saque, né? Serviço de atendimento ao consumidor, né? E não importa se você é uma super empresa ou se você é um empreendedor solo, tá? Você tem que ter esses canais de comunicação para você poder falar, puxa, eu não sabia, olha, deixa eu te informar, o correio está em greve, o que eu posso fazer para te ajudar agora? Porque infelizmente está parado lá. Esse é um problema não só meu, mas de todo mundo que entrega, né? E você dando um conforto para o cliente, ele aceita, né? Mas vamos dizer que caiu a tal da reclamação e você não tem o tal de departamento de gerenciamento de crise, que pode ser você com alertas, né? Existem sites que você coloca um alerta, sempre que fala o nome da sua empresa ou o seu nome, você recebe um alerta sobre isso. Se você tem esse departamento, você pode corrigir o problema rapidamente. Eu não sabia que teve esse problema, né? E deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para te atender o máximo possível. Existe uma coisa que falam muito sobre o trabalho das empresas, né? Que na verdade não importa muito o que você faz, e sim como você corrige problemas. Né? Isso é muito parceria. Eu tenho um parceiro, eu mantive esse parceiro não porque o trabalho dele é extraordinário, espetacular, porque quando tem um problema ele se une a mim e resolve. Então eu posso indicar ele porque eu sei, eu posso contar com ele, é ponta firme. Tá? Então, ter esse departamento de gerenciamento de crise vai evitar com que você pareça um picareta. Entendeu? Porque parece, porque você não é, mas às vezes passa isso. O cliente teve decepção ali, aqui, aqui, aqui. Quando é com você, ele acha que naturalmente ele vai se decepcionar. Imagina que legal quando você tem um super atendimento e faz esse trabalho oposto. Você vai se destacar na multidão, ok? Então, passei 7 dicas para não parecer um vigarista, para não parecer um picareta. Isso tem muito a ver com o que eu gostaria de mostrar para todo mundo, né? Que a gente não tem mais que aceitar isso. Eu não tenho que aceitar como consumidor, eu não gosto disso. Portanto, eu acabo vendendo alguma coisa, e não é só vendedor, né? Sempre falo isso. A gente está sempre vendendo, né? A gente está sempre demonstrando alguma coisa, querendo provar algo para alguém, sempre negociando. Né? Então, da minha parte, eu não vou usar truque de programação neurolinguística, eu não vou prometer o que eu não posso entregar, não vou me comprometer com algo que não é responsabilidade minha. Tudo isso que eu já falei. Por quê? Porque a gente tem que transformar tudo isso em positivo. Né? O vendedor de verdade, ele está fazendo parte de uma negociação onde ele quer provar o melhor, ele quer subir os benefícios para cair o custo e fazer com que o consumidor fique feliz. Né? Esse é o trabalho do vendedor, fazer com que as pessoas fiquem felizes. Né? Se não é isso, não faz sentido, tá bom? Já falei bastante sobre o assunto. Se você tem dúvidas, por favor, comenta. Isso é muito importante para mim, porque minha missão mesmo é provar que esse sistema ele não funciona, ele é insustentável, ele deixa o vendedor doente, ele faz o vendedor odiar o que ele faz, sendo que é uma das profissões mais nobres, né? Se a gente tem algo importante para mostrar para os outros, o nosso trabalho é vender, consuma esse produto, vê como ele é bom, você vai consumir mais de mim. Tem aquela frase assim, né? A única coisa que a gente vai descobrir aqui é que você deveria ter comprado antes de mim. E o cliente fala assim, é verdade. Olha que maravilhoso. Tá? Então pensa nisso. Se tiver dúvida, entre em contato comigo, porque realmente é uma coisa que eu quero provar que é verdade. E infelizmente tem muita coisa jogando contra, mas a gente vai virar esse jogo. Tá bom? Meu nome é Ricardo Ricchini, eu sou treinador de vendedores e eu vou falar para você que aqui tem negócio.